Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Ciência e sustentabilidade são os temas aqui trazidos pelo nosso colaborador habitual, professor Agragão. Bom dia, professor. Para hoje, o que é que se segue? É o seguimento anterior, não é? É verdade, do tema anterior. É o seguimento, pois é completar realmente a nossa conversa anterior, começando hoje por cadeia alimentar planctónica. Exato. Neste momento, pôr em questão que futuro. Vamos lá ver, vamos lá saber. No princípio do ano de 2025, o que é que se avizinha aí? É verdade. Ora, falámos já do plâncton marinho, o seu passado longínquo, do início da vida na Terra, pois a sua atualidade e a sua utilização pelo homem, como fonte de minerais que estão escassos já na fruta e nos legumes atuais. Então é uma segunda fonte muito boa. Perguntamos hoje que futuro terá. Isto porquê? Aqui isto vem a propósito da mineração dos fundos oceânicos. Quando nos damos ao trabalho de parar e pensar na forma como a humanidade está a viver neste momento, olha que assusta. É negável que a finalidade de quase tudo o que se faz é o dinheiro. E por ele parece que tudo é justificável. E com ele também. Neste momento, por exemplo, estou-me a lembrar, temos um bilionário a criar governos à sua própria medida só porque tem dinheiro. Todos sabemos quem é, não vale a pena dizer o nome dele. Claro. No entanto, já interferiu nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. Por outro lado, digamos, este tudo que se faz, que está a fazer, direta ou indiretamente, vai dar na exploração dos recursos do planeta, porque toda a atividade acaba por ter essa base. E nesses recursos, no momento atual, nos últimos 20 anos, em particular nos recursos minerais, que são necessariamente finitos, formados a determinada altura e nos continuam a formar e a aparecer, a não ser um que sempre nos ameaçaram que estava a acabar, nunca acabou nem vai acabar, que é precisamente o petróleo, porque é de formação contínua nos fundos oceânicos e por aí fora. Nada que é matéria orgânica, e matéria orgânica no fundo dos oceanos e a ser enterrada é permanente, portanto a produção de petróleo é permanente. Mas isto também não é interessado a dizer, e como tal, andámos a ameaçar que era finito, e então subir o preço até onde está. Olha, as indústrias digitais consomem elementos químicos, os tais da tabela periódica dos elementos químicos que são por nós conhecidos e mesmo cientificamente as chamadas terras raras. Só que no próprio nome contém o problema. É que são raras para uma razão assim lhe chamam. Como o nome indica, há no planeta em quantidades ínfimas. Não, ínfimas não direi, mas mínimas, em quantidades mínimas. A indústria automóvel atual está completamente dependente da digital. E daí vem esta corrida às ditas terras. A mineração terrestre das digitais, portanto, dos elementos químicos necessários para a indústria digital avançar, se manter e avançar, em terra está praticamente no fim, ou então está em países que não convém. Naqueles que, enfim, pronto, têm um tanto, está a terminar. Nos que têm muito, pois do ponto de vista político não interessa muito importar daí, de maneira que, qual foi a alternativa que arranjaram? E para o fundo dos oceanos, a mineração. E aí voltamos à pergunta inicial. Que vai acontecer à cadeia alimentar de produção primária que é originária dos plâncton? Plâncton, exatamente, que é o alimento fundamental dos peixes. Fundamental para a cadeia alimentar. Para a cadeia alimentar, exatamente. Pois, como é que é dizer, do tamanho mínimo e vastidão em quantidade, vai para aqueles que há em menor quantidade, mas em tamanho muito grande, no topo dos quais está o homem. Não em tamanho, para assim dizer, mas em consumo, aí está com certeza. Ora, as atividades humanas têm transformado os mares numa autêntica lixeira universal e toda a cadeia alimentar fica ameaçada. Têm sido feitas medições
especialmente de países mais preocupados, que ainda realmente continuam a ser os nórdicos, e até a Austrália, da abundância, da diversidade e do tamanho, que são indicadores desses mesmos organismos planctónicos. E a verdade é que os indicadores são preocupantes sobre as condições de saúde desse ambiente aquático, dado que a abundância, pois só ainda há nas zonas árticas. A diversidade, há muitas espécies que já se não sabe se desapareceram por completo ou só há ainda em alguns chamados oásis. E o tamanho, cada vez estão mais pequenos. Eles já eram pequeninos, coitados, eram milimétricos. E assim, voltando à mineração, pois a Noruega já começou a fazê-la nos mares do Ártico. Teve ao princípio umas críticas muito fortes por parte da União Europeia, porque não diz nada a ninguém, e os noruegueses responderam. A resposta foi mesmo esta: vamos minerar com muito cuidado. Que eles são um bocadinho mais preocupados com o ambiente que outros, é verdade, mas não sei se a preocupação será suficiente, uma vez que um simples furo no fundo do oceano, e nós às vezes vemos isso, ainda ontem por acaso vi na Odisseia, que era um povo que se enterrou no fundo, e ao enterrar-se no fundo largou ali uns larguíssimos metros quadrados dos depósitos do fundo. Ora, um único furo parece que equivale a, digamos, polui, isto é, mistura o fundo com a água de cerca de, não quer dizer nada, 100 bacias olímpicas. É pouco em relação ao mar todo. Parece ser, só que esses bilhões de litros que já o são, depois vão penetrando nos outros. E naqueles já não desenvolve nada, porque sabemos que o fundo está com muitos metais pesados e muitas coisas mais. Ora, o que é que sabemos dos outros países? Há uma coisa que também já sabemos, que são as cordilheiras marítimas, do fundo do oceano, desde o sul do Chile, subindo por aí acima ao longo do continente e apanhando mesmo cá ao norte, já foram emparceladas pelos países considerados potências mundiais. Cada um já tem a sua parte doada lá por convênio entre eles, e mesmo que não esteja na zona geográfica deles, já lhe tomaram posse deles. Há uma semana alguém me disse que está em cima do assunto, que já não é só a Noruega, que já são 7 que estão a explorar o fundo do oceano. Eu pergunto se isto é evolução ou será o caminho para um suicídio coletivo. Olha, pode ser que daqui a uma temporada venhamos a comer os alimentos todos produzidos numa impressora 3D, como também já vimos na exatamente. E para concluir, professor? Para concluir, portanto, só dizer que essa exploração é tão má. É tão má porque é feita à base de explosivos, portanto, metidos no fundo do oceano e nas primeiras camadas do fundo. Ora, a gente sabe muito bem porque é que a pesca com explosivos foi proibida, porque matava tudo o que havia na área. Se vamos implementar isto à escala industrial nos fundos marinhos, e isto para alimentar a indústria digital, o que é que irá acontecer à indústria alimentar? E o princípio do fim, pois. Quem quer ficar dirá, porque a mineração já começou. Pronto. Exato. Obrigado, professor. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Okay. Pronto, obrigado. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.